No que a gente espera? Condição do índice de oscilação sul, El Niño ou Laninha? Nenhum dos fenômenos. Não vai ter El Niño, não vai ter Laninha. Então nós estamos num período de neutralidade e vamos continuar com essa neutralidade nos próximos meses. Então, probabilidade maior de julho, agosto, setembro ainda é de se manter tudo neutro. Então, pouquíssima chance de formar ou a Laninha em azul aqui ou o El Niño. Então, o El Niño praticamente descartado. O que está tendo uma curva de ascensão é a Laninha, que talvez lá no verão comece a se configurar. Agora não, tudo neutro. Consequência disso, o inverno não vai ter impacto nenhum dos dois fenômenos. Neutralidade, a gente espera uma estação mais fria, entre aspas, ou mais característica do que esses 2 últimos anos. O Paranaense pode esperar frio? Pode. Vamos ter o retorno de frio. E agora, no outono, a gente já teve alguma amostra grátis, vamos dizer assim, desses resfriamentos. A gente pode esperar temperaturas mais baixas. Ondas de frio, com rápidos resfriamentos, naquela característica que eu falei, de até 24, 48 horas, derrubar muito as temperaturas, uma mudança brusca de temperatura. Isso é muito comum por aqui. Quando entra a massa de ar polar muito continental, esse frio ele vai até o norte, vai até Mato Grosso do Sul, vai até São Paulo e às vezes se estende até outros estados do Sudeste. Então, mês de julho, principalmente, a gente pode esperar isso daí. Pelo menos uma onda de frio mais forte, com certeza vem. Nevoeiro clássico da estação, geada começa a aparecer. O que dá para falar de geada? Vai ter geada abrangente no estado do Paraná, vai depender da entrada dessas massas de ar frio mais intensas. Principal sistema causador de chuva, frente fria. Fica descartada essas chuvas localizadas, mais pontuais, em função de aumento de temperatura, isso aí dificilmente ocorre. No inverno é mais frente fria mesmo, vai se ouvir falar cada semana de alguma passagem de frente fria. E claro, lá no mês de agosto aparecendo o veranico, se formar esses bloqueios atmosféricos, o que aumenta muito o risco de incêndios florestais. Então a gente vai tentar diminuir esse tempo para vocês, até para não ficar chato, né? Mas começar aí com essa situação de como que foi o outono, um resuminho do que aconteceu no estado do Paraná e, claro, a previsão para o inverno, que é o que mais interessa. Bom, beleza. Então, esse outono de 2025, a gente teve, no geral, chuva abaixo da média no estado. Alguns pontos até que ficaram no trimestre, acabou até ficando muito próximo da média, mas a gente teve problemas de escassez de chuva em algumas regiões, e principalmente nessas áreas mais ao norte. A temperatura em si ficou muito próxima da média, o que dá para considerar dentro da média histórica. Não teve grandes... fugindo muito da climatologia. O que a gente observou mais foi que as máximas que ficaram um pouquinho mais acima do que o normal. Então, qual foi essa trajetória do outono aqui, que a gente pode dizer? Ele começou lá no dia 20 de março, aquele restinho, esses últimos 10, 11 dias de março, a gente ainda teve praticamente uma continuidade do verão, e ainda foram observados temporais aqui no Paraná e, ao mesmo tempo, as temperaturas continuaram elevadas. Aquele clima ainda de verão, aquele restinho de verão que acaba predominando até realmente virar, porque é uma transição mesmo, o outono ele demora um pouquinho a ter a configuração mais clássica. Mas a partir de abril, aí já começou. Realmente a gente teve uma diminuição da chuva, que é natural, a gente sair da época chuvosa, que é o verão, propriamente, que é a época que mais chove no estado do Paraná, para a estação mais seca, que é o inverno. E aí, fazendo essa transição, o outono ele vai diminuindo a quantidade de chuva e também o número de dias de chuva. Mas a gente já teve também alguns resfriamentos, e na segunda quinzena de abril já teve o primeiro resfriamento que conseguiu colocar temperaturas abaixo dos 10 graus no Paraná. Então já teve aquela primeira onda de frio que atingiu o sul do Brasil
e já foi no final de maio. E aí começaram a aparecer os nevoeiros, que é clássico de outono e inverno. A gente vai ver mais para frente. O mês de maio ele começou um pouquinho anômalo, mas se vocês lembram de memória, a gente tem o veranico de maio, que é uma situação de tempo mais seco e temperatura elevada. Então ele começou na primeira quinzena com temperatura um pouco mais alta, mas terminou com uma forte onda de frio que teve as temperaturas mais baixas do ano até agora. Então o recorde de temperatura em praticamente todas as regiões do estado, alguma outra cidade que foi agora em junho, mas 90% das cidades que a gente tem estação, a menor temperatura se deu entre 29 e 30 de maio. Então, foi um resfriamento bem intenso, que inclusive deu a neve lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então foi aquele resfriamento que provocou todas essas temperaturas baixas aqui. Pouca chuva, a gente teve a primeira quinzena com esse predomínio de tempo mais seco e foram poucas chuvas registradas no estado do Paraná. E agora em junho, nem só a primeira quinzena que a gente pode analisar, né? Mas teve temperaturas baixas também, já as máximas ficaram mais baixas a partir desse início do mês de junho, porque teve uma situação de tempo instável e chuvoso por pelo menos 4, 5 dias no estado. E aí a chuva segurou as temperaturas máximas, por exemplo. Para finalizar, praticamente, a gente ressalta o programa Alerta Geada, que é específico para os agricultores, para se adotar medidas de proteção contra as geadas. Esse programa tem mais de 25 anos, junto com o EDR e a APAR, antigamente, né? Então, a gente mantém esse programa e é atualizado a previsão todos os dias, com até 72 horas de antecedência. Por quê? Porque é a maior precisão. Eu não consigo detectar uma geada para a semana que vem de forma 100% correta, mas até 72 horas a minha precisão é alta. Então é por isso que o programa abrange 72 horas de previsão. Deixa eu só fazer um adendo com relação a isso. O site que se me fala que é uma previsão para 15 dias. E às vezes você confia lá um íconezinho de geada previsto para daqui a 15 dias para algum município. Mas sempre confie no alerta geada, porque esse de 15 dias ele é uma tendência, é um indicativo. O alerta geada ele é mais preciso, ele está mais próximo do momento e tem uma precisão maior, tem mapa indicando as áreas que vão ser mais atingidas, a intensidade dessa geada. Então, com relação à geada, o recomendável é que sempre seja consultado ou pelo alerta geada ou na página inicial do site do CNEPAR. Até pelos resfriamentos também. Saiu pelo menos 2 notícias aqui no Paraná. Semana que vem vai esfriar um monte e não veio frio. Por quê? Porque até a gente comentava aqui internamente, são simuladores, são modelos computacionais, eles vão se ajustando. Acima de 7 dias não vai bater aquelas temperaturas, elas vão se ajustando e às vezes é de um dia para o outro. Mostra a temperatura negativa no estado, no outro dia já não mostra mais. Então tem que tomar cuidado com a previsão acima de 7 dias. Mesmo o site mostra, mas como a Fernanda falou, é uma tendência, não uma confirmação de que aquilo lá vai ocorrer. Então, acho que era isso. Qualquer dúvida a gente vai responder agora. E outras dúvidas, se tiver demanda, todas tratadas com a Fernanda, que agora é uma assessora de imprensa e está fazendo um trabalho incrível. Eu agradeço a ela. E meu pessoal. Vocês querem a gente categorizando para frente da mesa? O que a gente pode esperar para o inverno desse ano? Então, isso é o que normalmente ocorre mês a mês. Então, a gente tem lá em junho agora, já como previsão mesmo, que a gente já olhou agora, numa previsão de curto prazo, tem vários dias com chuva agora. Então, provavelmente o junho vai finalizar com algumas chuvas e vão provocar, essas chuvas vão acabar deixando próximas da média, uma situação que era prejudicial antes, agora vai recuperar, mas mesmo assim são pouca chuva, né? E consequentemente pouca oscilação de temperatura nessa situação de chuva. Julho, mês mais frio, episódios de resfriamento, massas de ar polar entrando no estado, provocando geadas e
2, 3 dias aí de frio mais intenso e depois fica aquele friozinho só da manhã. E aí começa a aparecer nevoeiro nas áreas mais úmidas, Campos Gerais, Centro-Sul, região metropolitana de Curitiba, fica mais clássico de ter essa formação de nevoeiros por causa das temperaturas muito baixas no amanhecer. Agosto, caracteristicamente, agosto é o mês mais seco, pouquíssima chuva, simplesmente uma, duas frentes frias passam pelo estado e por vezes forma o bloqueio atmosférico. Vai formar esse ano? Não temos certeza disso, mas a probabilidade é boa. E é quando forma esses bloqueios atmosféricos, a massa de ar quente e seco, que deixa a situação de veranico e, claro, favorável para que a gente tenha aumento dos focos de calor no estado. E aí começa a ter a preocupação para as queimadas e incêndios florestais. Por isso que tem os programas aqui também no CIMEPAR de acompanhamento desse serviço para alertar a Defesa Civil e também o Corpo de Bombeiros, porque essa época é muito favorável para que a gente tenha um aumento de focos de calor. E aí setembro já, na finaleira do inverno, já começa a assumir um pouco mais de característica de primavera mesmo. A partir da segunda quinzena, volta a ter chuva no estado, em função daquele ambiente atmosférico mais instável no Paraguai que avança para cima do Paraná. E aí volta a ter temporais clássicos de primavera. Ah, não vai ter temporal no inverno? Vai, pode ter, porque toda frente fria ela oferece um risco de temporal, mas são coisas mais pontuais, mais rápidas, não tão frequentes. Uma frente fria ela demora no inverno, tem um intervalo mais ou menos de uma semana entre uma passagem e outra de frente fria. E claro, no início da estação, no início do mês, desculpa, lá em setembro ainda dá para esperar algum resfriamento, mas ele é muito mais curto e mais brando que o mês de junho, mas com análise só para a primeira quinzena, principalmente, né? Essa primeira quinzena teve esses resfriamentos, a média de temperatura ficou abaixo em grande parte do estado também, e aí as chuvas muito irregulares. Voltou a chover com mais intensidade no norte, tanto que a média ficou acima, lá na região, também no extremo oeste, mas na metade sul, que normalmente chove nessa época do ano, acabou tendo pouca chuva. Foi um fluxo constante de umidade ali do centro-oeste que deixou o tempo mais instável no norte e que estava precisando de chuva. Mas, lembrando que é uma época que chove pouco também no estado. Então, aqui para o trimestre todo, então a estação toda, no geral, o outono ele fechou com temperaturas levemente acima da média em várias regiões e chuva, no geral, abaixo da média. Poucos pontos superaram a média, mas mesmo assim apenas 20% ali na região de Laranjeiras do Sul, por exemplo. E aqui no litoral se aproximou da média, lá no noroeste, mas no geral mas chuva abaixo quase 50%, 60% abaixo da média no trimestre todo. Foi realmente um pouco prejudicial. Em comparação, principalmente para a agricultura, né? Em comparação com o ano passado nós tivemos uma situação de muito mais calor. E o norte sofreu bem mais no ano passado. Foi um trimestre que choveu muito pouco, inclusive teve racionamento de água, teve problema de abastecimento não só no norte, mas em algumas outras áreas. A gente sofreu com abastecimento, a Sanepar estava controlando toda essa situação no ano passado, comparando os dois outonos. Então vamos para o inverno, que é o que mais interessa. Nesse inverno, o inverno, caracteristicamente no estado do Paraná, ele apresenta os menores valores de precipitação acumulada, é a época que menos chove no estado. São os meses mais secos, entre aspas, não que não tenha chuva, mas a precipitação baixa muito mesmo. Então, julho e agosto são esses meses mais secos, principalmente agosto. Agosto, caracteristicamente, ele é um mês mais seco mesmo no estado. E os resfriamentos ficam por conta das massas de ar frio. A massa de ar frio, massa de ar polar, dependendo da intensidade do frio, podendo provocar
uma queda muito acentuada da temperatura, às vezes em 24, 48 horas a gente está numa situação de temperatura mais alta e calor até, vamos dizer como hoje, e amanhã amanhece frio, é uma virada muito brusca de temperatura quando ocorre a entrada de massa de ar polar. E claro, começa a aparecer geada. Geada, nevoeiro, é clássico da estação, então a gente tem esses fenômenos encaminhando agora para o inverno, começando na sexta-feira. Então aqui eu vou mostrar rapidinho só os mapas de chuva para vocês não dizerem, não mostraram nada. Então para confirmar essa situação, lá em abril, a gente teve temperaturas muito próximas da média, até um pouquinho abaixo lá no noroeste, que foi aquela onda de frio do fim do mês, da segunda quinzena, que acabou puxando a temperatura para baixo. E as mínimas estiveram muito próximas da média. Então, conseguiu, o valor médio de temperatura ficou muito próximo, mas já teve irregularidade de chuva. Todo esse mapa mais para o lado do amarelo, cores quentes aqui, é chuva abaixo da média. Nas cores frias, é chuva um pouco acima da média. Mas já ocorre uma redução de chuva realmente nessa época. Maio foi mais característico, com aquelas temperaturas mais altas do início do mês, a média ficou acima, em grande parte do estado. Somente naquela onda de frio lá do fim do mês, da última semana, ela conseguiu puxar um pouquinho a temperatura para baixo, mas mesmo assim não ajudou a deixar dentro da média. E sim, no geral, acabou predominando 2 semanas de tempo mais quente e seco, e que deixou a temperatura mais elevada. E aí, claro, o impacto seria direto na chuva. Tanto que a gente teve chuva abaixo da média em todo o estado. Foi tempo muito seco na primeira quinzena e finalizou com tempo seco. A gente teve 1 ou 2 passagens de frente fria, que é muito pouco para causar chuva. Aqui, então só as médias, esses aqui eu vou passar bem rápido, né? Porque são médias de climatologia, isso daqui é climatologia mesmo. Então, são só apenas mapas médios. Se vocês quiserem esses mapas, a gente passa para vocês depois. Pode passar essa apresentação que já está formatada. Então, são esses mapas de climatologia de temperatura média e a média de chuva, mês a mês, até chegar lá em setembro. Vou passar meio por cima aqui. Então, lá para agosto, como eu falei, é o mês mais seco. No norte, por exemplo, apenas 50 milímetros de chuva. Às vezes, uma frente fria consegue provocar isso. E aí, uma passagem de frente fria atinge a média. Então, poucos dias de chuva. Diminui muito o número de dias de chuva, especialmente entre julho e agosto. Setembro, aqui, já começa a ter o aumento da chuva no estado, climatologia mais alta. E, claro, lá voltando aqui, o frio é que começa a predominar aqui no mês de julho, principalmente nessa metade sul do estado. Aqui só a climatologia. Climatologia também, nós buscamos do IAPAR, que é baseado nas nossas estações, o trimestre todo. Então, tanto de chuva aqui como de temperatura, mostrando as áreas mais frias e as mais chuvosas durante essa estação. Mas o norte chove muito pouco mesmo, tanto que lá está de 100 a... a variação até é alta, mas de 100 a 200 milímetros mais perto da divisa com São Paulo. É uma região que chove pouquíssimo durante o inverno. Em comparação com como foi o inverno do ano passado. O inverno do ano passado foi muito brando. Na verdade, a gente não tem inverno há quase 3 anos aqui no estado do Paraná. Foram pouquíssimos episódios de frio rigoroso mesmo. A gente teve temperaturas baixas nos anos anteriores, mas assim, era um dia só. Então, tanto que aqui em Curitiba o pessoal cadê o inverno de Curitiba? Né? Realmente perdeu um pouco, mas o ano passado as temperaturas ficaram muito acima da média. E foi em função do tempo mais seco. A gente teve muitos bloqueios atmosféricos, estava com laninha no ano passado, que favorece o tempo mais seco. Então, diminuiu a chuva, vários dias de sol, vai esquentando. A massa de ar vai adquirindo calor e as temperaturas vão ficando mais altas e
não tem resfriamento. Esses bloqueios impedem que as massas de ar polar e as frentes frias entrem no estado. Então, o ano passado foi isso.